Abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, logo no capítulo 1. Capítulo 1 mesmo. 1 Samuel 1. Quantos acharam aí? Diga amém. Alguns ainda estão aí folheando, né? 1 Samuel, capítulo 1. Na verdade, nós vamos escorrer aí do versículo 1 ao versículo 28. Nós não vamos ler tudo, mas eu vou te deixar inteirado na história. Nós vamos ler algumas partes aqui. Você vai pegar, você que não conhece essa história, e você que conhece também, vai te dar um contexto do que nós vamos falar. Amém? Bom, o título dessa mensagem é: devolvam os seus filhos. Você falar isso para uma mãe, irmão, você comprou uma briga. O que, Jean? Devolver o meu filho? Eu sei que num primeiro momento soa estranho, principalmente para as mães, mas você vai entender o contexto ao qual eu estou falando do devolvam os seus filhos. Quantos trouxeram os filhos hoje? Então, os filhos estão aí com você, amém? Glória a Deus por isso. Bom, 1 Samuel, é importante a gente lembrar aqui que no cânon hebraico, não são dois livros, esses dois, eles são um livro só, um dos livros mais cristológicos do Antigo Testamento, né? Sem dúvida nenhuma, que o reino aí de Davi, todo ele, praticamente, ele se refere a um reino vindouro de Cristo, amém? Os livros aqui, eles registram uma transição da teocracia, ou seja, o governo que é fundamentado na religião, para um certo tipo de monarquia, governo ao qual levanta um chefe de Estado, um rei, e ele vai falar um pouco dessa transição. O relato tem início nos últimos dias dos juízes e termina com o reinado de Davi se assentando sobre o trono de Judá e de Israel. Só para te dar um contexto do livro que nós estamos lendo, de onde nós estamos na história nesse momento aqui, amém? Vai ficar mais fácil de você compreender. É porque senão, gente, a gente pega e só lê o versículo assim, e é como se estivesse vendo aquele filme da metade para frente, né? A gente não... Mas por que aconteceu isso? A gente não sabe qual momento que estava, o que estava acontecendo. Então isso fica melhor de você entender. Tem grandes personagens aqui nesse livro. Davi, o qual nós já falamos, o próprio Samuel, Saul, o primeiro rei. Grandes personagens ao qual nós citamos até hoje. E Samuel, aí você já pode pegar, irmão, a sua prancheta para anotar quando a gente vai falar desse homem, Samuel. Já pode pegar o caderno de anotação, porque foi um grande homem de Deus. Ele foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas, um homem de profunda piedade, de muito discernimento espiritual, ao qual todos o procuravam, o tamanho era esse discernimento espiritual. Sucedeu Eli no ofício sacerdotal sobre o povo de Israel, o primeiro a estabelecer uma instituição, uma escola de profetas, o primeiro a estabelecer uma instituição ao qual preparava as pessoas para esse chamado profético. Acabou aí a folha? Vou continuar. Foi chamado também para guiar Israel diante das maiores crises desse povo, as maiores crises que Israel passou. Quem estava guiando espiritualmente era esse homem, Samuel, era ele quem estava lá. E mais, ele foi comissionado a ungir o primeiro rei, Saul, e também a ungir o maior rei de Israel, Davi. Eu só estou passando rapidamente para você saber de quem a gente está falando, que às vezes fala Samuel, mas agora você já tem uma noção quem é Samuel, quem é o homem que nós estamos falando. Assim como tivemos outros grandes nomes depois do período bíblico. Se a gente for rapidamente passar aqui, eu posso falar de John Wesley, por exemplo. Fundou o movimento metodista ao qual nós desfrutamos até os dias de hoje.
um dos maiores evangelistas, um dos maiores avivalistas que pisou na terra, John Wesley. Por meio da mensagem de santidade e transformação pessoal, ele promoveu imensas, profundas transformações no século XVIII na Inglaterra. Ele pregou até o último dia da sua vida. Foi um evangelista até o último dia de vida. Morreu, se eu não me engano, em 1791. Cumpriu a carreira, guardou a fé, como diz Paulo, o apóstolo. E o que isso tem a ver, pastor? Você está falando desses grandes homens, você está falando desses grandes feitos que Deus levantou, homens que Deus levantou sobre o mundo e que pregaram palavras e são exemplos para nós até os dias de hoje. O que tem a ver? Bom, vou dizer algumas coisas que tem a ver. Por exemplo, o pai de Wesley chamava Samuel Wesley. Já tem alguma coisa a ver. Outra coisa que tem a ver é que são verdadeiramente grandes homens de Deus. Mas o que mais tem a ver, e aqui eu entro na mensagem com você, é que esses dois grandes homens, desses tamanhos grandes feitos, eles tinham mais uma coisa em comum. Eles tinham uma mãe que eram mulheres, grandes mulheres de oração. Tanto Samuel como Wesley, a mãe deles, do John Wesley, por exemplo, chamava Susana Wesley. Essa mãe, ela criou 19 filhos. 19. O John Wesley foi o 15º filho. Imagina, irmão, às vezes eu fico com umas crianças, né? Com 1, 2. Cadê o... Eu ia falar igual a Tailine. Tem um dia que a Tailine queria jogar o Theo dentro do freezer, né? Lá na nossa comunhão. Eles são elétricos, não param. Eu fico doido. Imagina 19. 19, essa mulher criou 19 filhos. E os filhos foram grandes referências. E uma grande referência que ficou para o mundo, John Wesley. No 5º ano dos filhos, ela alfabetizava. E o primeiro exercício pós a alfabetização era ler um versículo da Bíblia. Era o primeiro exercício dos filhos. Essa mulher, ela tinha períodos com esses filhos de oração, na parte do dia e da parte da noite, todos os dias. Além de cuidar de toda a roupa, de toda a comida, de tudo que a casa, e vocês sabem melhor do que eu, do que a casa exige de uma mulher, daquela que está ali auxiliando, aquela que governa essa parte. Amém ou não amém? Ela estava lá. Eram 19, talvez assim. A gente pode falar na criação dos nossos, mas pastor, eu não tenho tempo. Eu não, sabe? O trabalho 19 filhos. Tempo de oração. Diz que quando essa mulher, ela pregava na vizinhança, saíam a cavalo, se chegava, era muito distante a próxima casa, e quando ela pregava, a vizinhança começava a juntar, já tinha que acabar o culto, e o culto, quando passava da hora, ao invés das pessoas estarem desanimadas, porque o culto passou um pouco da hora, a história diz que chegavam mais pessoas de lugares mais distantes ainda, porque sabia que lá estava jorrando água viva. Foi assim que essas crianças cresceram, foi assim que John Wesley cresceu. Foi vendo essa referência dentro do seu lar e dentro da sua casa. Essa referência de mãe. Isso tem algo muito em comum com Samuel, ao qual nós estamos falando desse livro aqui, porque a mãe dele se chamava Ana. E Ana, meu irmão, você vai ver um pouquinho comigo aqui na história, um pouco mais da fibra dessa mulher.
aquele currículo que eu falei aqui de Samuel, extenso, ele não começa com a dedicação dele, com a abnegação dele, com os estudos dele. Não, o currículo de Samuel não começa assim. O currículo de Samuel começa com a oração e o clamor de uma mãe, quando ele ainda nem estava na barriga. Um grande homem de Deus, porém, uma grande mulher de oração. É assim que começa toda essa história. Se você olhar aí comigo, logo no início vai dizer, eu vou passar assim bem rápido e alguns que a gente vai pontuar, aí eu falo qual é o versículo, mas você vai acompanhando comigo. Tinha um homem que tinha 2 mulheres, amém? O nome desse homem era Eucana, e Eucana era o pai de Samuel e marido de Ana. Porém, esse marido, ele tinha 2 esposas, Ana, mãe de Samuel, e Penina. Por que 2 esposas? Bom, naquela cultura, se a primeira mulher ela fosse estéril, dava direito ao marido de ter uma outra mulher para que a geração continuasse. Então ele teve Penina. Só que Ana sofria muito por não conseguir ter um filho. Ela era estéril. Ana era estéril. Não tinha o filho, o direito do filho, e agora tinha que dividir o marido. E pior do que isso, irmão, essa mulher a qual ela dividiu o marido por causa da deficiência, essa mulher zombava de Ana. Essa mulher, ela olhava para ela e caçoava dela, porque ela não podia dar um filho àquele marido. E a Bíblia diz que Ana era o amor do seu marido, porém era estéril. E ela desejava muito ter esse filho. E aí, acontecia que de ano em ano eles subiam para entregar o sacrifício, a oferta, em gratidão. E ele separava a maior oferta para aquela que ele amava, para Ana. E chega um ponto que ele fala assim: mulher, por que você não come? Por que você chora e você não para de chorar? Por que o seu semblante está sempre triste? Será que isso que eu faço por você, será que eu não sou melhor do que 10 filhos? Ele não ficou para ouvir a resposta, né? Porque ela queria muito ter um filho. E aí, logo depois disso, no versículo 7, vai dizer que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Aí logo embaixo, versículo 8, é isso que eu te falei. Por quê? Não sou melhor do que 10 filhos? Aí a gente vai ver a oração de Ana, ou o voto, aí algumas traduções, no versículo 9, que diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli era o sacerdote, assentado na cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura na alma. Repita comigo: amargura. 1, 2 e já. Amargura. Na alma. Com profunda amargura na alma. Ana estava ali naquele tempo, diante de Eli, o sacerdote. E ela amargurada, ela orou ao Senhor. Ela amargurada, ela fez o quê? Ela orou ao Senhor. Pega isso aí, irmão. E chorou abundantemente. Levantou-se Ana com amargura de alma ao Senhor, chorou abundantemente. Versículo 11. E fez um voto dizendo, olha o voto de Ana: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui o voto do Nazireu, né? De não passar a navalha, de não cortar o cabelo. Versículo 12. Demorando-se ela no orar perante ao Senhor, passou Eli observar o movimento de seus lábios. Aqui o que aconteceu, irmão? Aqui começa, ela está ali naquele clamor ao Senhor, e ela está no templo,
e ela começou a fazer um movimento com a boca, derramar a amargura da sua alma ao Senhor, só que ela não emitia som, então a boca dela ficava se mexendo, e ela estava ali falando com o Senhor, que estava no coração dela, derramando diante do Senhor. Então Eli, o sacerdote, ele passa e vê só aquela boca se mexendo, e aquela coisa estranha acontecendo, e ele, sem percepção espiritual, apesar de ser o sacerdote, ele fala: por que você está embriagada? Por que você não se aparta do vinho? Até quando vai ficar vindo para cá embriagada? Irmão, olha a resposta de Ana, quando ele fala isso, no mole que ele deu, sem ter essa percepção. Ana responde no versículo 15 assim: não, Senhor, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante ao Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva filha de Belial aqui, né, indigno. Mais tarde evoluiu aí até para o nome do próprio maligno, de Satanás. Então ela: não me tenha como filho de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizeste. E aí ela disse: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi a caminho e comeu. Alguém se lembra aqui do que eu falei? A mulher que estava de alma amargurada, a mulher triste, a mulher que não comia mais. Assim, depois de uma palavra do sacerdote, da parte de Deus para ela, a mulher foi e comeu, voltou a comer, e mais, e o seu semblante já não era mais triste. Aí sabe o que acontece depois disso? Olha aqui para mim, para a gente resumir o que está embaixo. Ela vai para casa, ela tem relações com seu marido, logo depois Samuel nasce. Aleluia. O impossível de Deus acontece. O contra a palavra de todos, e às vezes até dela mesmo, de quando diante da esterilidade nós olhamos, e várias podem ser nas nossas vidas, e falamos: não, na minha vida não é possível. Mas diante do clamor ao Deus certo, na hora certa, ela recebe uma palavra que tira a tristeza, ela se relaciona com o marido. Agora esse filho nasce, e aí eles sobem de novo. Lembra aquela subida que eu te falei, que ela ia lá de ano em ano com seu marido, e que a outra esposa ficava caçoando dela, falando: olha. Então agora ela está com os filhos nos braços, agora ela tem um filho para levar, e o marido chama para que ela vá, e ela fala: não, vamos esperar até ele desmamar, porque quando eu for lá, eu já vou entregá-lo ao Senhor. Você entendeu o que eu falei, irmão? Esse menino ia ser entregue de volta, ele ia ser criado lá no templo, aos pés do sacerdote, do Eli. Ela ia entregá-lo. Então deixa ele desmamar. Deixa ele desmamar. E aí, ninguém sabe a idade, mas mais ou menos com 5 anos de idade é que ela vai de viagem. Eles colocam de 4 a 6 anos, vamos colocar 5. Com 5 anos de idade, então ela vai, e havendo desmamado, a partir do versículo 24, levou consigo um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era menino ainda, muito criança. Viu aí? Era menino ainda, era muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram-me o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que eu viver. Pois o Senhor o pedi,
e eles adoraram ali ao Senhor. Você pode curvar suas cabeças? Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te damos graças por esse tempo, por esse ambiente, por tudo que o Senhor, Pai, preparou, pelos louvores, tudo que o Senhor já tem liberado aqui nessa noite, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos dê, Pai, em nome de Jesus, Pai, clareza para que possamos compreender a palavra que vem do alto, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos aqui, Pai, tudo que vem contra mentes e corações para confundir, Pai. Nesse momento, caia por terra em nome de Jesus. Toda ação satânica, toda ação maligna, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, céus abertos, ensinamento da Tua palavra, poder, Pai, sobre a Tua palavra, Pai, para as nossas vidas, famílias que estão aqui representadas nessa noite, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Primeiro ponto, olha aqui para mim, rapidinho. Primeiro ponto dessa mulher. Você viu que eu comecei a falar dos homens e dos feitos dos homens e dos grandes homens, mas os grandes homens trazem consigo bases de grandes mulheres. O que essas mães representaram na vida desses grandes homens, o que essas mães ensinaram, o que essas mães consolidaram antes mesmo deles terem nascido. Então, num primeiro momento aqui, eu quero ressaltar que Ana é uma mulher que não desistiu. Estéril, sofria deboches por isso. O sentimento, irmão, imagina o sentimento de impotência. Como que isso vem amargurar, e aqui está sendo relatado a amargura da alma dela. A mulher que por causa disso era ridicularizada dentro da sua própria casa, pelos que estavam mais próximos. A alma profundamente atribulada, sofrida, amargurada, sim. Porém, Ana não desistiu. Porém, Ana clamou. Porém, Ana orou. Porém, Ana se derramou diante daquele ao qual nós devemos nos derramar em situações assim, desse tipo, desse nível aqui. Eu não sei, mãe, estou falando para mãe. Eu não sei, mãe. Eu não sei se sobre algumas situações com você mesma, esterilidades nossas, se algumas situações com seus filhos, se algumas situações na sua casa, com a sua família, se você entrou aqui com o coração muito pertinho de desistir, ou já desistiu, não sei. Eu não sei se essas palavras aqui contrárias de deboche e acusações, se elas foram maiores e elas estão quase sucumbindo você, eu não sei. Mas o que eu sei é que tem um ensinamento hoje nessa noite. O que eu sei é que tem uma palavra de Deus usando a vida dessa mulher, ao qual diz: mãe, mulher, não desista. Não desista. O que todo mundo está vendo como impossível, Ana, aos pés do Senhor, creu como possível, viu como possível. Deus trouxe nessa noite, e tem algo que mata o nosso sentimento diante dos impossíveis, deixa a gente mais fraca, rouba a nossa força. Sabe por quê? Porque a gente até acredita em Deus e sabe, Ele pode fazer, mas muitas das vezes, por ter as nossas forças sugadas, nós já paramos de clamar, nós já desistimos de clamar, a gente não tem mais lágrima para chorar, e com isso
foi se perdendo o crer. E Ele está falando para você: nunca deixe de crer. Não desista. Essa mulher não desistiu. Um outro ponto, qual nós vemos no versículo 11 é: mesmo ela sendo estéril, ela ora antes dele nascer. Ela ora pelo filho antes dele nascer. Como assim? Mas você não pode ter filho. Como é que você está orando pelo filho? Talvez se ele nascer eu vou consagrar ao Senhor. Não. Ana consagra antes de ser possível na vida dela. Quem está entendendo o que eu estou falando? Talvez se acontecer, aí eu me refiro, aí eu me rendo, aí eu dedico, aí eu entrego ao Senhor. Não, Ana não. Ana consagrou antes de que tudo fosse possível. Por quê? Porque creu. Porque contra tudo e contra todos, continuou crendo no possível do Senhor. Se falaram, irmã, para você que não é mais possível, olha aqui para mim. Se falaram para você que não é mais possível, eu não sei se por vias naturais ou não, se você mesmo já está chegando ao ponto de achar que isso não é mais possível. Creia no possível do Senhor. Creia no possível do Senhor. Eu já tentei, Mães que geraram no coração. Amém? Eu sou o fruto disso. Na verdade, a minha mãe escolheu o aborto biológico. Tive muitos problemas por causa disso na infância. Mas teve uma mãe que me gerou no coração. Como que foi bonito esse amor, irmão? Como que ela me ensinou até findar a sua vida, cumprir o seu papel. Não foi gerado no ventre, foi gerado no coração. O mesmo amor posicionado foi uma ferramenta de Deus na minha vida. Às vezes a gente precisa abrir um pouco mais o nosso entendimento para aquilo que o Senhor quer fazer e manifestar na nossa vida. Amém? E mesmo não sendo de vias naturais, como eu falei, se falaram que não é mais possível, não só para a gestação, irmão, mas se talvez vozes falam isso para você, não é mais possível na vida do seu filho. Ela está dando mais um ensinamento aqui. Ela diz: se posicione em oração e clame. Clame e ouça ao Senhor. Não ouça as vozes que querem tirar o seu joelho do chão. Não ouça as vozes que desanimam o seu clamor. Ela continuou orando, ela continuou clamando. A conversa, ela vai orientar sim os nossos filhos, amém ou não amém? Sim, é necessário isso, é muito importante essa presença, a orientação, principalmente nos dias de hoje. Sim, mas a oração vai levá-la ao caminho de salvação. A oração vai levar a vida. A oração vai abrir os olhos espirituais para os momentos mais tenebrosos. A orientação e a conversa são muito importantes. Mas, irmã, o joelho no chão,
abre os olhos espirituais, o joelho no chão, edifica a fé. A gente orienta, a gente conversa, e os pais que estão aí presentes, às vezes a gente faz até uma vista grossa, né? Eles acham que engana a gente, né? Aí às vezes a gente finge assim que está sendo enganado, né? Faz uma vista grossa, porque a gente tem amor, e a gente vai cercando com todo cuidado para que eles não caiam e se machuquem. A gente, na verdade, a todo tempo a gente quer evitar essa queda, mas a gente já foi filho, e a gente sabe muito bem quantas vezes a gente não ouviu, e quantas vezes é necessário a queda. É necessário aprender, é necessário saber o valor de um conselho. Amém ou não amém? Sim. Então nós vamos com todo esse cuidado, e amém por isso, por esse cuidado, essa orientação, e de nos colocarmos em amor. Mas um conselho, irmão: nunca caia na malícia que te leva a quebrar princípios com o Senhor. Nunca. Nós amamos, nós cuidamos, nós temos paciência, orientamos, mas nunca entre num caminho, nunca coloque a sua autoridade num caminho de quebra de princípio, ainda que seja o seu filho amado. Não vá nesse caminho. Ele pode errar e ele pode experimentar a consequência de caminhos errados, mas você não pode dar o seu amém para isso. Você não pode fazer parte disso. Você não pode estar com a sua autoridade dizendo ali que você está junto naquilo que você sabe que está fazendo separação da presença do Pai. Não faça isso. O exemplo que arrasta. Essa mulher, antes de chorar a dor, e eu vou falar aqui a dor barra alegria do parto, né? Porque dizem que é a pior dor, é a do parto. Eu coloco barra alegria porque toda mãe, pode ser a pior dor do mundo, escutou o choro do neném, ela está sorrindo, ela quer abraçar, ela quer colocar ali pertinho, ela está sorrindo, ela está feliz de escutar aquele choro, amém? E essa mulher aqui, Ana, antes de chorar a dor do parto, ela chorou diante de Deus. Antes do milagre acontecer, ela creu na palavra do Senhor. Ana tinha grande influência na vida de Samuel, assim como Susana na vida também, como nós falamos lá do John Wesley, por ser uma grande mulher de Deus, uma grande representante desse evangelho, desse princípio, desse caráter dentro do seu lar. Antes de chorar a dor, chorou diante do Senhor. Às vezes a gente está chorando em lugar errado, para a pessoa errada. Está doendo? Tá. E a gente está lamentando errado. A gente está chorando com pessoas erradas. Antes de tudo, ela chorou diante do Senhor. Derramou a sua alma, a sua amargura, a sua dor diante do Senhor. Leve a sua amargura diante daquele que tudo pode. O seu choro diante daquele que tudo pode. É diante dele que nós devemos chorar. Ainda no verso 11, ela consagra um menino a Deus antes mesmo dele ser concebido. Tem coisa que, mesmo sem ter acontecido no mundo físico, mesmo você não tendo visto ainda, consagre e coloque diante de Deus como oferta, mesmo que você ainda não tenha recebido. Por quê, pastor? Porque isso fala de um coração liberado, isso fala de um coração livre, um coração desprendido de tudo,
e um coração desprendido de tudo, ele tem o Senhor em primeiro lugar, e desprendido até mesmo do seu filho amado. Ele tem esse coração, ele tem o Senhor em primeiro lugar. E o que isso? Qual é a diferença nisso, pastor? Porque Jesus pediu que fosse assim. Ele fala: aquele que quer ser meu discípulo aborrece pai, mãe, filho. Aborrece é ama menos, no original da palavra. Porque uma mãe, um pai que chega a esse ponto, que é muito difícil, de confiar totalmente no Senhor, a ponto de devolver o seu filho para Ele, em toda e qualquer circunstância. Ele entendeu que ele não pode cuidar desse filho melhor do que o próprio Senhor. Ele está reverenciando, ele está diante de Deus dizendo: o Senhor é o Senhor da minha casa, é o Senhor dos meus filhos, é o Senhor da minha vida, e tudo está sobre o teu governo. É aqui que tudo está sobre o governo de Deus. Porque olha aqui para mim, quando alguma coisa vai mal, quando o vagão descarrilhou na vida dos nossos filhos, a gente quer entrar lá e botar esse vagão no trilho na hora, hein? Sim ou não? E independente do que alguém falar, do que for princípio, do que alguém disser, do que acontecer, a gente quer ir na força do nosso braço, a gente quer fazer qualquer coisa, a gente passa por cima de tudo e tem que consertar, e isso tem que acontecer, sim ou não? Pelo menos comigo é assim. A reação é logo. A gente quer logo, a gente quer resolver logo, a gente quer evitar o pior logo. É assim ou não é? E muitas das vezes a gente, com isso, a gente passa por cima da soberania de Deus. E muitas das vezes é exatamente essa ação que diz: eu não confio no Senhor. Tem certos momentos nas nossas vidas como pais que nós vamos ter que falar assim: Senhor, dá o Senhor. Como que é difícil para uma mãe, para um pai dizer: não está mais sobre o meu governo, não é mais sobre o meu controle, está no seu governo, Senhor. Está sobre a sua vontade, Pai, está sobre o seu controle. E infelizmente isso só acontece muitas das vezes nas nossas vidas de pais quando não tem mais jeito, infelizmente. Quando realmente nós não temos mais como segurar, como controlar, infelizmente. Mas o Senhor usa desses momentos para dizer: ei, eu cuido dele melhor do que você. O que nós precisamos é devolver ao Senhor. O que nós precisamos é entregar ao Senhor. O que nós precisamos é reconhecer que Ele não perde o controle de nada nessa terra. Ainda que doa, irmão. E como dói. E como dói. Ainda que doa. Ei, olha aqui para mim. Tudo que você precisa é não perder o clamor e o crer. Ana não perdeu o clamor, muito pelo contrário, Ana chorou todo o seu clamor e a sua amargura diante dele. Você não pode perder o seu clamor, você não pode perder o crer de quem esse Deus é. Uma pergunta aqui a todas as mães: quais são os sonhos? Quais são os seus sonhos para os seus filhos? Responde aí. Responde para você mesmo. Quais são os seus sonhos para os seus filhos? Nós sempre vamos querer o melhor.
a melhor educação, o melhor conforto, a melhor segurança, a melhor carreira profissional, o reconhecimento naquilo que ele seguir, os melhores títulos. Amém ou não amém? É verdade. E glória a Deus por isso, irmão. Por um pai que se preocupa a tal ponto, amém? Que investe para que isso aconteça na vida do seu filho. Mas será que tudo isso que se resume apenas ao que está nesse mundo, ao que é relacionado com o que é terreno, é suficiente? Ou nós podemos nutrir, como essas mulheres que nós falamos, sonhos mais altos para os nossos filhos? Ana sonhou em ter esse filho, porém teve algo fundamental aqui no clamor dela. Você sabe o que foi? Os nossos irmãos estão aqui, eles estão vendo qual o louvor que vai cantar e tudo. Eu gostaria que você não se distraísse com isso. Amém? Eu fiz uma pergunta: quais são os seus sonhos para os seus filhos? Logo isso, uma outra pergunta: será que diante de tudo que é bom e que aqui nós podemos desfrutar nessa terra, nós podemos nutrir sonhos mais altos, sim ou não? Sim. Ana, ela sonhou em ter esse filho, porém teve algo que foi fundamental no clamor dela. Você sabe o que foi? Quando ela pede um filho ao Senhor, ela não pede esse filho para ela, ela pede esse filho para Deus. Eu vou repetir. Quando ela clamou ao Senhor, quando ela pediu algo ao Senhor, ela não pediu um filho para ela. Ela falou: eu sonho em ter esse filho, mas eu entrego ele ao Senhor, a sua vontade e o projeto que o Senhor tem na vida dele. Não foi para realizar os seus sonhos, mas foi para realizar o projeto de Deus. Não para suprir a expectativa de mãe, mas para suprir a crise de toda uma nação. Esse homem levantado por Deus. Olha aonde ela colocou esse filho diante do Senhor, nutrindo sonhos mais altos na sua casa, para os seus filhos. Propósitos relacionados ao reino de Deus. Se hoje eu estou aqui, você está aqui, e nós recebemos tanto e tanto desses grandes homens de Deus, e tem a história deles aqui para nos abençoar na noite de hoje. Tem história dessas mulheres aqui, desses homens aqui, que continuam nos encorajando ainda nos dias de hoje, que continua encorajando a tantos ao longo da história. Nós devemos agradecer a coragem, a fibra de muitas mães que formaram o caráter cristão desses homens, de muitas mães que se abdicaram, de muitas mães que renunciaram muitas vezes a sua vida para projetar no filho propósitos estabelecidos pelo Senhor. Muitas mães que deram um passo para trás nos seus sonhos, mas que imprimiram no filho os sonhos de Deus para a vida deles. Exemplos. E eu quero encorajar todas as mães aqui presentes, as que têm filhos, as que em nome de Jesus ainda vão ter filhos, filhos do coração, como nós falamos, de vias naturais. Eu quero encorajar a todas as mães a consagrar e a devolver os seus filhos ao Criador.
nessa noite. Ah, eu não tenho filho. Ouviu a história de Ana? Consagrou antes do possível estar diante dos olhos dela. Ela já tinha consagrado ao Senhor, já tinha entregado ao Senhor. Ela tinha todos os argumentos e desculpas do mundo, irmão, para dizer: olha, Senhor, eu me empolguei naquele dia da oração. Eu, na verdade, sabe, agora com ele aqui no colo, olha, ele é tão pequenininho, Senhor. Como que eu vou entregar ele a Eli, aquele sacerdote já velho, corrompido? Está tudo corrompido lá no templo. Como que eu coloco diante dos filhos dele? Não pode, eu não posso, é um lugar perigoso. É um lugar que eu não sei se ele vai nem mesmo viver. Como que eu coloco ele dentro desse sistema religioso que tá falido? Como que eu vou colocar o meu bebezinho de 5 anos? Ele saiu da amamentação agora numa situação que ele pode morrer de risco. Como? Ela tinha esses argumentos, ela tinha essas desculpas. Só que o cântico de Ana, após ela entregar esse filho, que é todo o capítulo 2, você pode ler em casa depois. O cântico de Ana vai revelar o coração daquela que assumiu um propósito com Deus na vida dela. No cântico de Ana, ela tem uma compreensão, ela tem a confiança que nós pais precisamos ter, que nós pais devemos ter. No cântico ela vai falar que é Deus quem dá e quem tira a vida, é Ele que exalta, é Ele que abate, é Ele que rebaixa, é Deus que pega o pobre, aquele que não tem nada, e coloca em grandes palácios, assentado com príncipes, com reis. Sobre ele está o governo, ele tem o governo de todas as coisas, ele é soberano, e o que importa é cumprir o propósito dele na nossa vida, na vida dos nossos filhos, e não... Ah, Jesus. E não pensarmos que nós somos um lugar mais seguro do que a presença dele. Deus cuida de mim. Olha aqui para mim. Deus cuida de você. Deus cuida do seu filho melhor do